Amigas, amigos, olá! Continuando a nossa preparação para os vestibulares com questões dissertativas, vamos à terceira etapa da nossa revisão temática com questões de vestibular. Lembrando que a gente encontra essas questões lá no blog GeoVest, vou deixar o acesso ao blog na descrição do vídeo, onde vocês vão encontrar a bateria completa de questõezinhas, são 16 questões, e o PowerPoint que eu estou utilizando nos nossos vídeos, o PowerPoint na íntegra com 82 slides, tá certo? Vamos então à nossa atual etapa da revisãozinha, revisão com questões dissertativas. E novamente economia e sociedade. No último vídeo nós trabalhamos de forma bastante aprofundada aspectos ligados à sociedade neoliberal e aos desdobramentos da sociedade neoliberal e uma série de problemas para o homem, para as pessoas na atualidade. Agora vamos ver a formação e consequências do individualismo na sociedade liberal. Nós vimos então no vídeo anterior que a sociedade neoliberal é uma sociedade de exacerbação do individualismo, né? Mas esse individualismo tem raízes na formação da própria modernidade inerente ao mundo ocidental. Esse individualismo está fortemente enraizado também na formação da sociedade liberal a partir do século XVIII, com maturação no século XIX, e também no atual contexto neoliberal. Eu vou me utilizar, para tanto, de uma desculpinha para trabalhar este tema com vocês. E a desculpinha é uma questão do vestibular. Se eu ficar menorzinho e mais deslocado, vai ficar mais legal para a gente. Mais ou menos assim. Então vejam, a questão da FUVEST 2021. O crescimento populacional a partir da década de 1950, no entender de uma determinada teoria, determinaria a existência de uma população excedente às possibilidades do desenvolvimento econômico nos países de terceiro mundo, e assim explicaria o seu subdesenvolvimento. Ficavam evidentes o receio de comprometer os recursos naturais mundiais e a pressão e a ameaça política representadas por essa população excedente. Nessa teoria estava presente o pavor da prolificidade de raças inferiores. Obviamente, o que a FUVEST vai querer, não é? No item A, preencha qual é a palavra que denomina a teoria, né? De qual teoria está se falando. Bom, se é uma teoria que mostra os malefícios do grande crescimento da população, essa teoria remete a Malthus no século XVIII, mas o texto base está contextualizado para ao longo do século XX. Então, nós vamos colocar como resposta para o item A, teoria neomalthusiana, tá certo? Pulando o item B, vamos para o item C. Se te explica uma política social influenciada por essa teoria. Como é uma teoria restritiva à natalidade, então todas as políticas de alguma forma ligadas, que tangenciem, que perpassem a questão da natalidade, podem ser influenciadas, como, por exemplo, legislação trabalhista protetiva às mulheres no que diz respeito à criação dos filhos, creches, maternidade, escolas, né, local de amamentação, tempo de amamentação e assim sucessivamente, licença maternidade, obviamente, e assim por diante, tá legal? Mas, por exemplo, a distribuição de recursos contraceptivos, anticoncepcionais, né, as práticas de esterilização masculina e feminina e assim por diante, tá certo? Então, todas as políticas que de alguma forma estejam relacionadas com a questão do crescimento demográfico e numa perspectiva de restrição deste crescimento demográfico. Vamos então agora para o item B. Explique dois argumentos que contrariam a teoria citada. Essa teoria, então, e a partir do próprio texto base, está suscitando um problema entre o crescimento da população e os recursos inerentes ao planeta, numa perspectiva, portanto, ambiental, eco-neomalthusiana, ou a assimetria entre a produção em geral e as necessidades da população. Insisto, tudo isso remetendo às ideias de Thomas Malthus lá no século XVIII. Entretanto, nós sabemos que o crescimento da atividade produtiva hoje, tanto a produção agropecuária quanto a produção em geral na atividade econômica, é mais do que suficiente para abastecimento das necessidades da população mundial, né? Especialmente a produção agropecuária, tá certo? Então, por que há fome no mundo? Porque não é um problema de produção.
É um problema de como se produz, não de quanto se produz, de como se produz e consequentemente, para quem ou para o que está sendo feita essa produção. A produção é subsumida pela lógica do capital e, portanto, ela não está voltada às necessidades sociais das populações. Daí a gente tem, por exemplo, uma produção agropecuária que serve para a produção de trigo para alimentar o sudanês faminto? Não, não. É uma produção de soja, que alimenta o porquinho chinês, que alimenta o boizinho chinês. E vocês podem, entretanto, pensar e me criticar. Bom, mas o boizinho está virando picanha, né? O porquinho também, então está virando comida de algum jeito. Não, não. Né? Não por vários motivos. Né? Primeiro, a questão do gasto ecológico, do gasto físico e do gasto econômico. O que nós sabemos da biologia dos níveis tróficos? A energia se dissipa de um nível trófico para o outro na cadeia alimentar. Traga essa ideia para a produção agroindustrial em escala mundial. Nós produzimos soja aqui no Brasil. E essa soja no Brasil gasta recursos econômicos, gasta recursos naturais. E ela se presta à alimentação das pessoas no Brasil e no mundo? Não. A gente alimenta o porquinho e, portanto, a dissipação da energia de um nível para o outro, tá certo? Agora, segundo, será que todos têm renda para comprar a carne do porco, a carne do boi? Não, não tem. E, portanto, nós acessamos mercados que são mais restritos em termos de quantidade de pessoas. É um problema social, tá certo? De modo que, então, esse circuito de produção na agropecuária, poderíamos estender para a atividade econômica em geral, se presta às necessidades do capital e não às necessidades econômicas, tá certo? E ainda mais, nós temos uma população crescendo cada vez menos, mesmo no mundo pobre, ao longo do século XX e do século XXI, fazendo cair por terra os argumentos críticos de raiz malthusiana no neomalthusianismo. Agora vejam, a gente tem uma leitura que pode ser muito simplista da realidade. Então a soja alimenta o porquinho que alimenta as pessoas e está tudo resolvido. Nós precisamos aprofundar esse pensamento para que a gente identifique as suas contradições, né? Os seus limites, as suas inconsistências, o que remete a formas diferentes de nós entendermos esses problemas. Né? Mas esses não são os únicos problemas. De fato, a gente precisa entender a raiz do entendimento errado destes fenômenos, como do fenômeno demográfico nas teorias populacionais, mas de fenômenos em geral na sociedade. Por isso, como eu disse para vocês, eu utilizei essa questão como uma desculpinha para nós debatermos isto. Pensamento conservador e pensamento crítico. Temos um fenômeno qualquer na realidade, tá certo? Esse fenômeno poderia ser a questão demográfica, em políticas demográficas, mas poderiam ser quaisquer outras, a gente vai ver alguns exemplos. Eu posso abordar esse fenômeno de uma maneira conservadora. O conservadorismo se traduziria nessas características, eu diria, essenciais. Entendimento de solução com base na ação individual. Então eu entendo o fenômeno como tendo uma causa no indivíduo, na ação do indivíduo, e, portanto, a solução é também a ação daquele indivíduo específico ou dos demais indivíduos em relação a ele, tá legal? Mas eu tenho uma outra forma de entender essa realidade. Eu posso entender de forma crítica. Entendimento de solução com base na dialética da ação individual nas estruturas sociais. As estruturas que fazem a sociedade funcionar, as instituições, etc., essas estruturas foram criadas pela ação das pessoas, mas elas são um dado da realidade na atualidade, e junto ao qual nós precisamos agir coletivamente em sociedade para atingir determinados objetivos. E, portanto, não é a mera ação individual que resolve os problemas na sociedade. Eu preciso pensar na interação dos indivíduos coletivamente em estruturas sociais que são herdadas do tempo passado para nós pensarmos os fenômenos que aparecem na nossa realidade, os problemas que aparecem na nossa realidade e a possibilidade da sua superação. Isso pode se manifestar em diferentes fenômenos, como é o caso da segurança pública. Vejam, há um problema de violência urbana. E como é que a gente resolve esse problema de violência urbana? Leitura conservadora, individual.
De quem é a culpa do problema? Porque houve um roubo, porque houve um latrocínio, um roubo seguido de morte. Bom, porque a pessoa é má. Então, como é que a gente resolve esse problema? Simples, mais policiamento contra as pessoas más. E caso a pessoa consiga exercer esta maldade, então basta ter punição mais grave para essas pessoas que vai intimidar os malvados. Então nós temos essa solução que é individualista. Mas será que, de fato, através de policiamento e penas mais graves, nós resolvemos o problema? O Brasil é o segundo país do mundo em população carcerária. E a gente continua com o crescimento de problemas de violência na sociedade em geral e violência urbana, porque o problema da violência é muito mais grave. Entendimento do fenômeno como complexo, exigindo uma abordagem e solução multidimensional. A questão da renda, a questão do acesso às instituições, a questão da formação e projeção de projetos de vida, tudo isso também perpassa o problema da violência urbana. Então ele é multidimensional, ele deve ser entendido e, portanto, enfrentado desta forma e não a partir de uma leitura individualista, punitivista, policialesca. Eu poderia pensar no ambientalismo. Existem problemas ambientais, e como foi colocado no texto base da questão, sim, existem problemas ambientais. Mas vejam, nós poderíamos ter o consumo consciente. Eu, consumidor, sei que o produto A causa muito maior impacto ambiental do que o produto B. Então, eu tenho a obrigação moral de comprar o produto A e não o produto B. E se cada um fizesse isto... Nossa, como eu odeio essa frase, né? Porque isto é de uma inconsistência fantástica, gente. A gente tem uma sociedade capitalista que é organizada economicamente para um crescimento ilimitado da produção e do consumo. Agora, o mundo é infinito? Os recursos naturais disponíveis são infinitos? Não são. Então isso já gera uma primeira contradição fundamental, mais obsolescência programada. Então aqui é a ideia de consumo consciente, mas em oposição a isto, a estruturação da produção busca de diferentes formas fazer com que o produto consumido seja descartado o mais cedo possível para ser reposto através da compra de um novo produto. Né? O smartphone, por exemplo, né? O smartphone que pode ter uma durabilidade razoável, mas a sua manutenção é caríssima na atualidade. Então deu um problema, você adquire um outro. Mas você tem dinheiro para comprar um outro? Bom, através da operadora você pode parcelar o seu novo smartphone na conta por 10, 12 prestações. Então são recursos através do setor financeiro, são recursos de custos de manutenção que fazem com que você tenha que se desfazer do smartphone e adquirir um outro. Isso gera pressão ambiental, isso é obsolescência programada. Mas assimetrias políticas, econômicas, de conhecimento em diferentes escalas. Será que eu, consumidor, sei a cadeia produtiva completa de um produto? Será que eu sei que esse produto não está envolvido em trabalho escravo contemporâneo, que esse produto não está envolvido em alguma etapa, em um dano ambiental de maior gravidade? Eu não tenho esse conhecimento. Então, como se pode atribuir ao consumidor a solução destes problemas? Não dá. E, inclusive, na lógica demográfica. Qual é a solução, né, conservadora? É a malthusiana, é a neomalthusiana. Então a culpa dos problemas sociais, dos problemas econômicos, dos problemas ambientais, a culpa é da pessoa que tem proles numerosas. Agora, o problema é de outra ordem pensado na teoria reformista. Então, os problemas de grande crescimento da população, a restrição desse crescimento populacional, e tal qual nós vimos para a violência, é de caráter multidimensional e não apenas ligado a uma iniciativa da pessoa de ter uma prole mais ou menos numerosa. Mas de onde vem essa ideia do neomalthusianismo, a sua raiz malthusiana? Vejamos. Individualismo conservador no pensamento liberal. Para nós entendermos esses erros da teoria malthusiana e neomalthusiana ligados ao individualismo, vamos pegar as suas raízes.
Um entendimento mais simples, eu acho, didático, da teoria malthusiana, né, do pensamento malthusiano, se dá concomitantemente com um conceito em economia clássica de um economista contemporâneo do Malthus, o Davi Ricardo, a lei dos rendimentos decrescentes. Então, atenção, a lei dos rendimentos decrescentes não é do Malthus, é do Ricardo. E o que nos diria a lei dos rendimentos decrescentes? O aumento da força de trabalho empregada não é proporcional ao aumento da produção. Ora, o que isso significa? E vamos já começar a trazer isto para o malthusianismo. Aqui nós temos uma pequena propriedade rural deste produtor rural. Ele trabalha sozinho na propriedade e ao longo do ano ele produz uma quantidade X de produtos agrícolas, de alimentos. Mas eventualmente, como vocês já viram antecipadamente, ele se casa. Agora nós temos 2 pessoas ao longo do ano trabalhando e elas dobraram a produção, 2x de produção. Esse casal, segundo o Malthus, vão se entregar aos seus prazeres e consequentemente, vão ter filhos. Olha aqui, nasceu um filhinho, nasceu uma filhinha, né? E agora nós temos 3 pessoas, a filhinha já chegou em uma idade que permite ela ajudar os pais na lavoura, então agora nós temos 3 pessoas que produzem mais, 2,2x. Claro, essa família não vai parar no primeiro filho, diria o Malthus, né? Mais uma filha, mais outra filha, elas são todas muito parecidas, não é? Então nós temos agora 4 pessoas que produzem 2,4 vezes, né, a produção inicial, 5 pessoas, 2,5 vezes a produção inicial. Já está percebendo, gente? Aumenta a quantidade de pessoas, mas não aumenta proporcionalmente a produção, por um motivo óbvio. Eu moro em uma casa e no quintal de casa eu planto cenouras. Eu cuido sozinho das cenouras, tá legal? Daí um amigo descobre que eu estou cuidando das cenouras e fala: nossa, eu também gosto de horta, eu vou lá te ajudar, tá certo? Então na hora que eu estou trabalhando dando aula, ele pode estar no meu quintal e regando as cenouras. E quando ele não está, eu estou lá, né, tirando as ervas daninhas. Então aumenta a produção. Né? E se eu colocar 50 pessoas ao mesmo tempo no meu quintal, a produção de cenouras vai ser aumentada por 50? É óbvio que não, Então a gente tem o crescimento do pessoal empregado, mas não tem um crescimento proporcional da produção. Mas voltando à nossa família, eles não vão parar nesses filhos, nesses 5 filhinhos, nesses 4 filhinhos. Apareceu mais uma filhinha, uma 5ª filhinha. Mas vejam vocês, com cada vez mais pessoas, os custos de manutenção da família são cada vez maiores. Ao mesmo tempo, a produção tende à estagnação. Isso faz com que as condições de vida dessa família estejam cada vez mais precárias. Então o que vai deter o crescimento de mais gente nesta família? A própria precariedade das condições de vida, fazendo com que haja aumento da mortalidade, tá certo? Bom, mas de repente nós temos um rei, um soberano muito sensível e tocado com essa pobreza dessa família, e ele se presta a ajudar as pessoas pobres do reino. E o que Thomas Malthus diria acerca disto? Tirei dos próprios ensaios do Malthus, vejam vocês. Seria alegado por aqueles que voltaram sua atenção para a verdadeira causa das dificuldades sob as quais padece a comunidade, que, enquanto todo homem se sentisse seguro de que todos os seus filhos fossem bem sustentados pela caridade pública, a capacidade da terra seria absolutamente insuficiente para produzir alimento para a população. Então, o que o Malthus diria sobre o rei que quer ajudar essa família? O Malthus diria: não, deixa morrer. Que interessante. Tem lógica? Tem bastante lógica, porque se essa família for ajudada por recursos públicos, então ao invés de lápides, serão mais boquinhas que precisam ser alimentadas. E, portanto, esses pobres em crescimento desordenado seriam um sumidouro dos recursos da sociedade que, como um todo, empobreceria. Então, o que vai conter isto? Primeiro, a recomendação moral, né? Abstinência sexual para este casal, diria o Malthus. E como eles não conseguem se conter, só uma segunda coisa:
que é a piora das condições de vida, e o aumento consequente da mortalidade, tá certo? Tem bastante lógica, gente, tem bastante lógica. Mas isso corresponde à realidade? Não, não corresponde a uma realidade ética, obviamente, e não corresponde ao entendimento de última instância do próprio problema demográfico. Então, será que é apenas uma questão de vontade pessoal que poderia ser contida através de abstinência sexual? É claro que não, é claro que não. Nós temos fatores sociais, fatores culturais, fatores históricos, percentual de população rural, percentual de população urbana, isto é, taxa de urbanização. Nós temos uma série de fatores que podem ser mobilizados em políticas públicas e que cumpram o objetivo de fazer com que a família, as pessoas conscientemente optem por mais ou menos filhos ou filhos quando assim o desejarem, e não de uma forma a esmo, tá certo? Então, trata-se de um entendimento, como eu disse anteriormente, conservador e individualista. A culpa da pobreza é dos pobres, a culpa da pobreza é do próprio indivíduo que vai proliferar a pobreza junto com mais pessoas que nascem na teoria malthusiana, na teoria neomalthusiana, tá certo? Vejam então, trata-se não apenas de um erro, trata-se de uma camada a mais além do erro. Trata-se de um entendimento individualista que é típico da formação do mundo ocidental e que, ao mesmo tempo, não apenas está errado, busca dar uma justificativa para as simetrias inerentes à sociedade. Nas palavras de Gessé Souza, citando Habermas. O que é dito por Habermas, a partir de sua análise da esfera pública, é que, além do poder e do dinheiro e das formas de violência física e simbólica, as quais continuam decisivas em qualquer caso concreto, o exercício do poder político deve também se legitimar discursivamente. Então, nós temos uma sociedade bastante assimétrica e desigual. Existem massas de populações pobres. Então existem uma série de recursos que vão coibir esses pobres, que não vão conseguir contestar estas desigualdades, essas assimetrias. Eles não são só, segundo Habermas, segundo Souza, recursos de violência. São recursos de justificação, de legitimação, que buscam a partir desses abastados a justificativa do seu caráter abastado frente ao restante da população. Aqui nós temos uma justificativa. Então, por que há massas de populações pobres? Porque eles se entregam aos prazeres sexuais, têm filhos abundantemente, proliferando a sua própria pobreza, agravando a sua própria pobreza. Então, de quem é a culpa de o pobre ser pobre? É das estruturas sociais formadas historicamente? É das assimetrias políticas e econômicas? Não. A culpa da pobreza é do próprio pobre, né? Então nós temos a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, como tantas outras na atualidade, como recursos justificadores das assimetrias e desigualdades na sociedade. Da mesma forma, a ideia de empreendedorismo, as ideias de organização da sociedade do homem inerentes à sociedade neoliberal, são todas elas essas mesmas justificativas. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.